O que fazer com seus investimentos em 2026? O investidor aí passou o ano de 2025 com um rally extremamente positivo da Bolsa Brasileira, Bolsa Americana batendo ali nas suas máximas depois de muita volatilidade, o dólar voltando ali a patamares bem interessantes de compra, mas a pergunta que o investidor que se faz, né, nesse final de ano, um momento ali de reflexão de como será o ano que vem, o que fazer com os investimentos em 2026. Então, nesse vídeo aqui, eu te explico o que a gente está pensando aqui na Team Investimentos, como é que a gente tem feito essa condução dos portfólios, né? O que a gente tem olhado, as preocupações que a gente tem no mercado interno ou no mercado internacional quanto aí aos investimentos para o ano de 2026, né? Quando a gente tem ali uma euforia muito grande nos ativos locais e internacionais, é sempre interessante a gente, né, se questionar até onde essa euforia vai, por qual motivo que existe essa euforia. Então, os nossos questionamentos aqui são sempre relacionados aí, né? Se as euforias elas ainda estão, né, no meio do caminho, se a gente já chegou no momento de realização. Os portfólios, por mais agressivos que sejam, demandam ali movimento, né? Demandam ali uma realização, demandam ali colocar um dinheiro no bolso em alguns momentos. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar para vocês o que a gente tem pensado aqui na Team Investimentos. Então, começando aqui, né, pelo índice Bovespa, né? A gente verifica, né, o ano de 2025 foi um ano aqui com uma valorização bem expressiva, né? A gente está aqui com 36% de valorização. Eu estou aqui no meio de dezembro de 2025 olhando essa evolução e a gente gosta muito de olhar, né, não só o ativo, mas olhar aqui médias, né? A gente costuma se balizar muito por médias. Aqui embaixo a gente tem uma média de 200 períodos, ou seja, estou olhando um gráfico aqui, semanal, então são 200 semanas para trás, ele mostra um comportamento dessas semanas, então a gente olha que existe uma tendência de crescimento dessa semana, né, do gráfico do Ibovespa, e aí quando a gente olha aqui em cima, que a gente chama de candle, né, esses branquinhos e pretinhos aqui, basicamente são os preços, né, a entrada, o início da semana e o fechamento da semana do Ibovespa. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê essa ascensão de 36% e fica se perguntando até quando vai essa elevação de preços, né? Quando a gente traça aqui uma ferramenta que a gente gosta muito de utilizar, chamada bandas de Bollinger. O que significa essas bandas de Bollinger, né? Aqui a gente tem uma média de 20 períodos, uma média de 20 semanas, e aí a gente olha dessa média, lembrando que a média, ela é como se fosse um imã, né? Se você pega um ativo e traça uma volatilidade desse ativo, você traça uma média, a média basicamente ela vai ser um imã. Então, se você está acima da média, em algum momento, possivelmente, esse ativo voltará, convergirá para a média. Se está abaixo da média, esse ativo vai subir para a média. Então, a média ela é como se fosse um imã para esse ativo. Então, a gente olha aqui 20 períodos nessa banda de Bollinger. O gráfico mostra, né, que o Ibovespa está acima desses 20 períodos. E aí a gente traça dois desvios padrões para cima e dois desvios padrões para baixo. Ou seja, estamos acima da média, significa que em algum momento, possivelmente, né, o Ibovespa voltará, convergirá para essa média e estamos ali batendo em dois desvios padrões para cima. Desvio padrão, basicamente, né, se você não conhece essa métrica, ela é como se fosse uma dispersão, ou seja, quão disperso da média eu estou, ou seja, quão sobrevalorizado em relação à média eu estou. Por essa avaliação que a gente faz aqui, né, o Ibovespa está batendo ali no topo superior dessa banda de Bollinger que a gente fala. Isso já nos mostra que estamos ali bem sobrevalorizados. Tudo bem que a gente está, né, no momento de início ali de especulações de flexibilização da política monetária aqui no Brasil, né? Tudo indica que em março de 2026 o Banco Central comece ali a flexibilizar a política monetária, comece a fazer ali, né, uma redução dos juros e a perspectiva ali que os juros caem ali até próximo de 12,5, 12,25 até o final do ano de 2026. Então isso já, né, começa ali a gerar uma euforia no lado real da economia, muito mais importante do que isso, né? O gringo tá voltando para o Brasil. E quando o gringo vem para o Brasil, ele faz uma força muito grande, né? Mais de 50% da bolsa brasileira é feita por preço do gringo. Então, quando a gente olha aqui, esse aqui é um gráfico que mostra o fluxo do capital estrangeiro vindo para a bolsa brasileira, né? Aqui embaixo a gente tem, esse aqui é dados de mercado, esse site. Embaixo a gente tem aqui, né? Então, o capital estrangeiro, o que é do institucional, né? Investidor institucional, investidor pessoa física, operado naquele dia, institucional
instituições financeiras e outros aqui. Então, a gente mostra que, né, dia 12/12, o gringo entrou né, com 690 milhões aqui no Brasil. Dia a dia, a gente olha e monta esse gráfico aqui nesse site, eles montam esse gráfico aqui. Então, basicamente, o mês de dezembro, por mais que a gente tenha tido ali uma elevação muito forte na Bolsa de Valores, a gente está tendo uma saída muito forte do gringo. Então, o gringo, ele vem para o país, é um dinheiro que vem muito rapidamente, mas ele sai também muito rapidamente. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Qual que é o movimento, por que o gringo está vindo para o Brasil, se é um movimento especulativo de curto prazo ou se é um movimento de longo prazo. Eu fiz um levantamento aqui, somando quando o gringo vem para o Brasil. Então, aqui no mês de dezembro de 2025, a gente está vendo essa saída de 3 bi do gringo. Novembro, a gente teve uma entrada forte, né? O ponto é que, assim, toda vez que a gente tem entrada de recurso do gringo na economia brasileira, a gente tem a Bolsa de Valores subindo. E a saída também é uma consequência de queda da Bolsa de Valores. Então, quando a gente olha aqui, olha, começo do ano de 2025, janeiro, fevereiro e março, a gente teve uma entrada maciça do gringo na economia brasileira. Então, a gente olha aqui, olha, a Bolsa de Valores, ela acompanhou essa entrada, né? Então, janeiro, fevereiro e março, ela teve esse acompanhamento do gringo chegando aqui no Brasil. Em abril, a gente teve uma correção. Eu vou colocar num gráfico diário aqui que a gente consegue ver a volatilidade dia a dia, que fica um pouco mais, mostra muito mais esse impacto, né? Então, a gente teve janeiro, fevereiro e março de elevação, né, da Bolsa brasileira, quando a gente olha aqui, janeiro, fevereiro e março. Abril, a gente tem aqui uma correção, ó, janeiro, fevereiro e março, uma elevação da Bolsa chegando aqui aproximadamente, aqui até o início de abril, em 11% de alta e depois uma correção de 7%. Basicamente, essa correção, o que é? Essa saída, né, foi uma leve saída do gringo em abril, né, a gente olha aqui, olha, então, janeiro, fevereiro e março, uma alta, uma saída do gringo, aí maio, junho, uma entrada muito forte do gringo na economia na Bolsa brasileira, né? Então, quando a gente olha maio e junho, essa volta aqui, exatamente essa entrada do gringo. Quando a gente está olhando Bolsa brasileira, né? Basicamente você está olhando aí o fluxo, né, o grau de otimismo que o gringo tem ou não com a nossa economia. Então, quando a gente chega no mês de dezembro e começa a ver ali uma saída do gringo da economia brasileira, da nossa Bolsa, pode-se ser, né, que a gente tem ali um movimento ali de um início de aversão a risco quando a gente fala de eleição brasileira. Então, a nossa maior preocupação, né, com os investimentos locais para o ano que vem, basicamente é o fator eleição brasileira, né? A gente teve recentemente agora em dezembro, a primeira notícia da eleição a gente teve agora em dezembro e foi uma notícia que não foi nem relacionada ali à pesquisa eleitoral, né? Foi apenas uma notícia referente a quem seria ali, né, o candidato possivelmente da direita, e isso já teve uma reflexão bem negativa na Bolsa. Então, basicamente, quem o mercado queria que levantasse essa bandeira, que fosse ali o candidato para essa posição, e aí a Bolsa já teve lá uma queda de 3% num dia que vinha de uma alta de quase 3%. Basicamente eleição fará preço no ano de 2026. Então, acho que um primeiro ponto que a gente coloca aqui é, se o seu portfólio é um portfólio que é arrojado, né, e a gente aqui na Ativa Investimentos, a gente sempre fala muito para o cliente. Um portfólio arrojado tem que trabalhar ali no máximo 50% renda fixa, 50% renda variável. O máximo que a gente acha que faz sentido ali para um portfólio arrojado. Porque o grande trunfo do mercado financeiro é você extrair o máximo de retorno com o mínimo de risco. Não necessariamente buscar mais, né, acessar mais risco no seu portfólio te trará um retorno mais elevado. A perspectiva é que traga, mas não é necessariamente, né, uma verdade que vai acontecer. Então, se o seu portfólio é um portfólio arriscado, né, um agressivo que está 50-50, ou moderado, 70-30, ou um conservador mesmo, né, que está 90% ali mais conservador e 10% mais arrojado, será que não faz sentido nesse rally que a gente teve ali mais de 30% de crescimento da Bolsa brasileira, será que não faz sentido ali a gente fazer uma realização, pensar ali, poxa, quais ações me renderam bem? Poxa, Vale voltou bastante, né? Ganhei bastante com Itaúsa, ganhei bastante com bancos em geral. Será que não faz sentido vender metade da posição? Não porque você não acredite mais naquela posição, mas sim porque você quer fazer um movimento mais tático. E aí, quando chega ali no momento de eleição, a gente fez um estudo desde os anos 2000. As eleições, no ano que você tem a Bolsa, se a Bolsa ficou no 0 a 0, pelo menos ela te deu a oportunidade de 15 a 20% de queda no meio do ano, em todos os anos de eleição. Se você olhar um gráfico do Ibovespa, ele vai ter uma queda ali de 15 a 20% no meio do
do ano. É muito provável que isso aconteça novamente. A gente está acompanhando isso daí, né, desde 98 até agora, então é muito provável que esse movimento tenha ali, né, um impacto muito grande em 2026. Então, poxa, a gente já ganhou um dinheiro agora com algumas ações, a gente faz uma realização, cria ali uma reserva de oportunidade para comprar novamente quando os preços estiverem mais baratos. Então, acertar topos e fundos é bem complexo, é bem difícil, né? É difícil qualquer investidor acertar exatamente o ponto ótimo de compra, o ponto ótimo de venda, mas é quando a gente começa a achar que existe uma região ali mais provável de algo acontecer, a gente faz ali algumas realizações. Então, para a Bolsa Brasileira, a gente entende ali que o investidor ele deve ali tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Fazer ali algumas vendas mais táticas. Para tesouro, né? Tesouro direto. A gente acha que o tesouro direto, por mais que ele tenha tido, né? Olhando aqui na nossa tela, o tesouro teve um ano muito bom, né? A gente está falando aqui que a oportunidade da década tá no tesouro direto, né? A gente chegou a bater aqui, olha, IPCA mais 7,50 praticamente no tesouro IPCA 2050. Essa taxa de juros a gente não via desde 2015. Então foi um ano espetacular para tesouro direto. O tesouro agora está IPCA mais 6,90, o tesouro 2050, né? IPCA mais 6,94. Não vou investir mais? Poxa, tesouro IPCA a gente utiliza como limítrofe ali, IPCA mais 6. Passou de IPCA mais 6, a gente acha que é uma taxa já muito boa para se comprar, né? A gente não sabe exatamente até onde chega, ninguém imaginou que fosse bater IPCA mais 7 ou passar de IPCA mais 7, então a gente enxerga ali IPCA mais 6,94 como uma excelente oportunidade ainda para se comprar uma operação no tesouro. O tesouro IPCA continua sendo, né, principalmente o tesouro IPCA 2050, para quem é mais arrojado, continua sendo uma excelente oportunidade para uma carteira previdenciária. Então, se você busca ali, né, um investimento um pouquinho mais de longo prazo, para 4, 5 anos, é uma excelente oportunidade ainda. Então, a gente falou aqui, né, de Bolsa Local Brasileira, a gente está falando de tesouro IPCA. Na renda fixa, a gente tem oportunidades ali nos pré-fixados, ainda pagando acima de 14% em bancos menores. Então, a gente tem acessado bastante nessas oportunidades. Então, assim, isso compõe ali, né, uma harmonia do portfólio que a gente tem visto aí para o investidor. Agora, falando um pouquinho de economia internacional, né, o S&P 500 esse ano de 2025, ele começou ali com uma realização muito forte por conta do tarifaço do Trump, né, mas corrigiu basicamente toda essa correção que ele fez para baixo, ele retornou e mais fortemente do que a gente tinha no final de 2024. Só lembrando um pouco, no final de 2024, a gente era um consenso de mercado de que as empresas de tecnologia estavam muito caras. E só apreciou em 2025. Então, existe ali, né, um otimismo muito grande quanto ao resultado das empresas de tecnologia. A gente está falando ali de empresa sendo operada a 50 vezes o seu patrimônio, quase, né, 55 vezes o seu patrimônio. Então, exige ali uma necessidade de entrega de resultado muito grande em relação, né, ao que essas empresas têm de expectativa. Então a gente entende que, por mais que o S&P, né, no longo prazo seja uma posição para a gente manter, possivelmente o S&P também esteja ali numa zona ali de sobrecompra. Então o que a gente tem, né, olhado com bastante carinho lá fora, basicamente, das posições de S&P ou Nasdaq, é manter também uma reserva de oportunidade. Eu acho que a grande palavra aqui, o grande conceito que a gente deixa nesse vídeo é: o ano de 2026 será um ano ali de reserva de oportunidade, um ano que quem tiver caixa vai aproveitar. Lembra, não sei se já aconteceu na família de vocês, né? Se eu tivesse um dinheiro, eu compraria um imóvel que alguém está vendendo por uma questão específica. A pessoa não separou, né? Ou aquele imóvel não utiliza mais, estava alugando, ficou um preço barato e é uma pechincha. Poxa, se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Então, para o mercado financeiro, exatamente isso vai acontecer. Você precisa ter ali, né, uma reserva de oportunidade para aproveitar essas oportunidades, sejam locais ou sejam internacionais. Então, quando a gente olha aqui o S&P 500, né, muito análogo ao que eu fiz com as posições locais, a gente tem aqui exatamente o S&P 500 batendo nessa banda superior da banda de Bollinger também e retornando. E quando a gente pega tecnologia e abre aqui tecnologia, olha, se vocês olharem aqui, tecnologia começa a voltar também, né? E em verdinho aqui a fatia de tecnologia do S&P 500. Ela começa a retornar e puxa para baixo o S&P 500. Então, quando a gente fala de bolsa americana, né, a gente acredita que é um momento muito importante para a gente emitir recurso, né, comprar dólares. A gente está num momento interessante, mas não necessariamente ficar comprado nas empresas de tecnologia ou índices que compõem essas empresas de tecnologia seja o melhor momento. Então, eu espero ter ajudado, né? Aqui na Ativa Investimentos a gente está à disposição para ajudá-los com essa
decisão de investimento, com essas realizações até mesmo que eu falei, com ajustar a sua carteira para começar o ano de 2026 muito bem, para que vocês consigam ali atingir os objetivos com o menor risco possível, né, e uma velocidade maior, tá bom? Conte conosco para que a gente ajude vocês nessa jornada. Um grande abraço, até o próximo vídeo.